Bom, o 11 de setembro completa 18 anos nessa semana, um acontecimento que marcou a história dos Estados Unidos, que iniciou diversas guerras no Oriente Médio. E eu tô aqui com o nosso repórter especial, Roberto Godoy, para contar como é que foi os bastidores da redação nesse dia. Deve ter sido caótico, né, Godoy? Enfim, qualquer coisa que estoura aqui já Sim, foi mesmo. Mas eu queria te perguntar como é que foi esse primeiro momento de receber essas imagens? O pessoal achava que era um acidente quando atingiu a primeira torre. Como é que as informações foram chegando para vocês aqui? É uma coisa muito interessante. 11 de setembro é uma daquelas datas, há outras assim também, em que todo mundo lembra onde estava no momento em que tomou conhecimento tomou conhecimento do fato. Uhum. Eu, por exemplo, me lembro nitidamente. No dia 10, eu havia saído um pouco mais tarde daqui, portanto, a previsão era de que eu chegasse também de volta no dia 11, um pouco mais tarde. Uhum. E eu me lembro que eu me levantei, é uma rotina que eu tenho até hoje. Eu me levantei, liguei a TV, e aí é uma coisa curiosa, porque, veja, estamos falando de idos de muito tempo, 18 anos, né? Então ainda era aquela televisão gigante, aquela caixa enorme, chamado tubão. E eu tinha acabado de comprar uma de 33 polegadas, que era a maior que havia e tal, aquele negócio. Liguei fui abrir a sacada da sala. Quando voltei, vi aquela coisa, fumaça, qual foi a minha sensação? Isto é um filme, é um trailer de um filme. Porque, veja, o que é que eu faço, também uma coisa que eu faço, como faço hoje. Estava na CNN, né? E, portanto... Você pegou na metade. Peguei ali aquele boletim e tal, tive a impressão que fazia parte de um filme. Aí fui para a cozinha, liguei a cafeteira e tal, não sei o quê. Quando eu voltei, liguei a cafeteira, fui para o banheiro, voltei. Quando eu passei de novo pela sala, o segundo avião estava batendo na torre. Aí tive a nítida sensação, aí ficou claro. Foi o ponto de virada, né? Sim. O segundo avião, Sim, aí já alguma coisa estava errada. Eu parei e falei, não, peraí, isso não é um filme, principalmente porque a âncora da CNN começou com aquela coisa, oh meu Deus, o que é isso, meu Deus? Eu falei, não, peraí, isso não é um... Né? Uhum. Aí parei e fiquei ali estatelado com aquela informação toda e aquilo tudo. E a primeira coisa que me ocorreu é uma coisa que de fato se confirmou e veja, eu olhei e falei, o mundo mudou. Estou assistindo, estou tendo o privilégio aqui, depois não elaborei tanto naquele momento, mas estava tendo o privilégio de ver o mundo mudar naquele momento. Um fato que mudava o mundo. Que foi considerada a virada do século, sim, né? Um ano depois. Seria como estar observando o meteoro que acabou com os dinossauros, por exemplo, né? Ou qualquer coisa dessa magnitude. Porque, embora de formas diferentes, a magnitude de mudança é igual. Quer dizer, ela pode não ter sido devastadora do ponto de vista letal, como foi, em que pese todas aquelas, enfim, as vítimas, essa coisa, mas veja, do ponto de vista da mudança, da transformação, das alterações nos fundamentos da sociedade planetária, como a conhecemos, da organização, mudou completamente. Né? E agora, na redação... chegando aqui, como é que foi? Imediatamente, o que eu fiz naquele momento foi simplesmente sair fora, peguei meu carro, vim embora para cá, cheguei muito antes do que era previsto e a redação estava fervendo. Você percebe nitidamente o quanto isso movimentou, que ao longo do percurso eu tentei falar várias vezes e não conseguia, simplesmente as comunicações estavam congestionadas aqui e no mundo. Né? Claro. Nos Estados Unidos, imediatamente veio um bloqueio, né? O bloqueio das comunicações por causa da segurança. Eles não sabiam exatamente o que é que estava acontecendo. Se a gente pensar naquela imagem do presidente Bush na escola, está ali falando com os alunos e tal. Aí vem lá um sujeito e o que é que o sujeito diz para ele? Estamos sob ataque. Ele não sabia que ataque, podia ser um ataque nuclear, por exemplo. Ele não sabia o que estava se passando. Então ele sai dali e aí foram acontecendo coisas ao longo foram muito interessantes. Uma delas, a primeira, né, é que ele foi para o Air Force One, um avião presidencial, e aí, depois de várias horas, ele fez um reabastecimento em voo, que era uma coisa que até então não sabia que o avião era capaz disso. Né? Recebeu combustível enquanto estava no ar. E aí disse, olha, aí já sabia o que tinha havido,
Eu tenho que descer porque a nação tem que saber que tem um presidente, que há um governo, que tem um controle. E aí eu disse, olha, não, só pode fazer isso daqui. Ele falou, não quero. Isso vai dar uma impressão de fuga. Eu não quero estar num lugar, uma sede, né? Eu disse, bem, então vamos descer numa base secreta nas Montanhas Rochosas. Ele interrompeu a conversa, mas como assim? Isso existe? Não é uma... Eu sempre achei que isso fosse um pouco de ficção. E aí o secretário de Defesa disse, não, presidente, existe. Quer dizer, ou seja, há certas informações das quais o presidente dos Estados Unidos... Nem ele sabia. Assim como quaisquer outros presidentes, né? tomam conhecimento na medida em que tem necessidade de saber. Quer dizer, então, aquele negócio, tudo bem, ele tem o controle dos segredos, das senhas para reagir a um ataque nuclear. Mas também não tem muito mais do que isso naquele momento. Né? Ele vai tendo informações na medida em que precisa saber e em que tem que tomar decisões. Voltando aqui à redação, imediatamente a direção da redação convocou todo mundo e começou a se preparar o que veio a ser uma edição, não uma edição extra, mas uma edição extraordinária. Né? Foi um jornalão com muitas páginas, com alta densidade informativa, né? E um modelo que foi repetido, quer dizer, todos os jornais saíram no dia seguinte da mesma maneira e todo mundo com o tom da cobertura. Vamos imaginar do Polo Norte ao Polo Sul, né? Quer dizer, o mundo inteiro, o tom foi o de perplexidade diante daqueles acontecimentos. Logo em seguida houve, poucas horas depois, já sabia de onde é que tinha, qual era a área, era o Afeganistão, aquela coisa toda, aí o presidente Bush decide que vai para cima. Vai dar o discurso. E aí ele faz uma declaração também muito interessante, dizendo que os agressores haviam sido identificados, sabiam onde estavam, que ele ia indo à caça e à repressão de quem patrocinava esse tipo de organização terrorista e aí nesse momento o deslocamento já estava sendo feito e que ele dizia que em 3 meses estaremos de volta. Faz 18 anos. É a guerra mais longa em que os Estados Unidos se envolveram, não tem nem sombra de acabar. Ainda, Veja, né? Semana passada mesmo, Carla, houve aquela reunião frustrada em que o presidente, a gente percebe que, enfim, o presidente Donald Trump tem o dom do show, né? Então, você percebe que ele tentou precipitar essa reunião para tirar um acordo de paz que ele pudesse anunciar no 11 de setembro, né? Não deu certo e aparentemente frustrou por muito tempo. A negociação, eu acho que não é que ela voltou a zero, ela está zero menos. Né? E pior que serviu, né, de ponto de campanha eleitoral tanto para o Obama quanto para o próprio Trump. Pois é, né? É um tema que vem sendo retomado pelos candidatos. Né? Esse ano acho que a gente ainda não observou isso para as eleições do ano que vem. Na verdade, ainda não citaram. O que você tem o Afeganistão é um problema desse ponto de vista, por esse viés, é um problema milenar. Né? Quer dizer, Alexandre teve problemas lá. Né? Quer dizer, então você percebe que não é nesse momento e não vai ser tão fácil você resolver. Né? Quer dizer, então, do ponto de vista nitidamente da crise, é uma crise que não acaba. Né? É uma crise que não acaba. Você vê o Talibã, por exemplo, ele é fustigado sistematicamente há 18 anos pela maior potência militar que o mundo já conheceu. Então, o único tipo de equipamento que ainda não foi usado lá é a arma nuclear, que aí você destrói não só o Talibã, como o país inteiro. O mundo inteiro, não é o caso, vezes, né? Pois é, não é o caso. Então, diante disso, você percebe que a situação ali é extremamente complicada mesmo. Agora, voltando outra vez à questão lá atrás, naquela época, essa perplexidade que a gente encontrou de maneira geral, nas coberturas, na maneira como os jornais trataram, não apenas os jornais, veículos de comunicação, quer dizer, você percebia os veículos americanos com muita frequência, você via o pessoal, os âncoras, né, comovidos de lágrimas, né, claro. porque
eu, por exemplo, veja, tenho um amigo, jornalista canadense, que foi correspondente de uma agência, de um jornal e de uma agência de notícias do Canadá aqui no Brasil, que é um sobrevivente, né? Casado com uma brasileira. Ele, apenas por acaso, ele estava numa instalação próxima de um birô da agência Bloomberg, né? Que foi soterrado quando as torres... E por que ele não estava lá? Porque como ele fazia o turno da noite, ele havia saído dali. Onde é que eles tomavam, a turma desse turno, tomava café da manhã quase sempre juntos. Onde é que eles iam? Nas cafeterias da torre. Naquele dia ele falou, olha, não, vocês vão tomar um café da manhã brasileiro. E levou a turma toda para 4 quarteirões adiante. Absolutamente fortuito, casual, poderia ter morrido ali. E tem muitas histórias desse tipo também que foram surgindo ao longo dos anos. Muitas histórias. Agora teve a notícia, a gente publicou hoje a notícia, de que a cidade de Nova York está tendo uma onda de casos de câncer por causa da fumaça que saiu da destruição dos prédios, do avião, enfim, aquela de gasolina. Porque os prédios foram construídos numa época em que se acreditava que você construía o prédio, incluindo nele amianto, o tornaria mais resistente a eventuais incêndios. Né? E agora se descobriu que o amianto é altamente cancerígeno. Altamente cancerígeno. Exato. Né? Quer dizer, agora a gente entende algumas coisas, como, por exemplo, por que é que o porta-aviões Foch, que veio a ser comprado pelo Brasil por um preço quase simbólico pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, 12 milhões de dólares, do ponto de vista de uma coisa desse tamanho, é quase nada, não é? Por que é que ele custou tão barato e por que é que a França se apressou em vender? Né? Porque há muito amianto na estrutura dele. Ele foi desamiantado, mas não foi o suficiente, a ponto de ele não interessar mais. Né? Então você percebe você ainda hoje vê aquelas imagens, no momento que a torre cai, você percebe aqueles rolos de fumaça, e essa fumaça é toda carregada de partículas. Você vê as pessoas saindo de dentro daquelas nuvens, cobertas daquele pó. De fuligem, né? Parece, um negócio... é um pó, né? É um pó, e esse pó é cimento com amianto. Né? Existem, inclusive, se você olhar a propaganda na época, ninguém sabia disso tudo, né? Você tinha, da época em que o prédio foi construído, você tinha propaganda de material de construção anunciando telhas de cimento amianto. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem muita coisa aqui que ainda hoje. Até hoje. Só que agora você já não usa mais, o amianto já está proibido aqui e tal. Então foi realmente eu acho que é um triste privilégio, mas foi um privilégio ter participado. Primeiro, ter a oportunidade de testemunhar, acompanhar isso. Né? Isso a partir de dentro de uma redação de jornal, de um jornal grande, com acesso a muita informação. A gente sente isso, né? O pessoal de fora às vezes não entende, porque grandes coberturas, na maioria das vezes, são trágicas, né? É verdade. Mas é uma sensação, assim, essa correria, essa apuração que a gente tem que fazer no dia a dia, torna o trabalho mais interessante. Muito né? mais. É o fascínio da profissão, né? É isso que faz da gente, jornalista, os chatos do almoço de família em domingo, porque aquilo fica meio tedioso, de certa forma, né? Em certa medida e tal. Mas, enfim, então eu acho que a minha impressão hoje, depois de todos esses anos, é, primeiro, o privilégio de ter participado. Segundo, o que aí sim eu acho que é uma coisa importante, de uma das inflexões da história, né? Quer dizer, você vê que havia uma certa linha condutora e o 11 de setembro realmente pega. É como se ela fizesse um reposicionamento, estou usando uma expressão quase romântica, mas eu acho que é como se ela fizesse um reposicionamento do destino. Né? Quer dizer, você olha e aí faz assim, né? Quer dizer, ou assim, né? Depende. Quer dizer, então foi realmente muito, muito importante. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Obrigada, Godoy. Obrigada pelas suas observações. E, bom, acompanhem a nossa cobertura do marco do 11 de setembro no nosso portal e nas redes sociais. Vão ter algumas coisinhas aí.